Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja muito bem. Hoje o nosso devocional será um pouquinho mais tarde, mas aqui nós estamos para o nosso 22º dia nessa jornada de 40 dias de despertamento, uma jornada radical. E hoje, nosso 22º dia, o tema é: não coloque suas expectativas no homem. Olha, você viu que eu já falhei, cheguei um pouquinho atrasada hoje, então sempre que a gente coloca expectativas no homem, ele sempre vai nos frustrar. Agora, quando eu e você coloca nossas expectativas em Deus, com certeza o resultado vai ser superior ao que eu e você espera. Então, vamos começar a nossa leitura aqui. Se colocarmos nossa expectativa nos homens, 3 coisas são certas: decepção, frustração e desânimo. O profeta Elias orou e o fogo desceu do céu, mas mesmo assim, Jezabel não reconheceu que Deus estava com ele. Pelo contrário, tentou matá-lo até o fim. Isso nos ensina que, por mais que façamos, nem sempre agradamos a todos. Por isso que nós precisamos entender que nós temos que agradar a Deus. Porque ele sim, ele nos entende, ele vai saber o que nós estamos fazendo ali para ele. E quando eu e você tenta agradar ou colocar as nossas expectativas em cima de outro ser humano, a gente vai se frustrar. Por mais que a gente faça, por mais que a gente capriche, por mais que eu dou o melhor de mim, não vai agradar a todos e no final eu vou estar decepcionada, ou vou estar frustrada, ou vou estar desanimada. Porque muitas vezes a gente faz pelo outro, de repente esperando um reconhecimento, ou esperando algo em troca, ou esperando que a pessoa corresponda como eu, e a pessoa não faz isso, o que acontece? Eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar e eu vou me desanimar. Então, não coloque as nossas expectativas no homem, não espera nada de ninguém. Espere em Deus somente. Faça a tua parte, porém, espere algo ou recompensa, ou um retorno, ou um reconhecimento de Deus apenas. Quantos pais morreriam de desgosto se amasse seus filhos esperando receber o mesmo amor em troca? Olha isso aqui, que sério. Quantos filhos a gente vê por aí que são ingratos, que não respeitam seus pais, que hoje em dia tá pior ainda, né? Que a gente vê filhos aí cometendo atrocidades aí com suas mães, com seus pais, por causa de dinheiro, por causa de coisas, por causa de pessoas. Então, se os pais, eles esperassem a retribuição disso, eles morreriam de desgosto. Por isso que nós temos que amar sem esperar retribuição nenhuma. Eu amo porque Deus é amor, a minha essência é amor, o Espírito Santo habita em mim, então eu tenho que amar outro. Agora, eu não posso esperar que o outro retribua o mesmo amor, a mesma atenção, a mesma tratativa comigo. Eu tenho essa essência, você tem essa essência. Agora, eu não posso esperar que o outro tenha a mesma essência, tenha o mesmo entendimento e haja da mesma forma que eu. O amor maternal transcende a expectativa de retribuição. Por que fala amor de mãe? Porque a mãe ama. Ela não espera, é um amor transcendental, é um amor sofredor, é um amor que não tem como explicar, é um amor que frequentemente ele vai sofrer ingratidão, porque ele não vai receber o que ele dá. Mas mesmo assim ele continua dando. Então esse é o amor maternal, né? Então se as mães esperassem que os filhos retribuíssem esse amor, elas iriam viver em desgosto. Pelo contrário, mesmo recebendo ingratidão, elas continuam amando. E esse nosso amor, o amor que as mães sentem, é semelhante
semelhante, porque o amor de Deus supera, mas é semelhante ao amor de Deus para com nossas vidas. Porque mesmo o amor da mãe sendo transcendental, tem muitas mães que abandonam seus filhos, né? Por isso que a palavra diz, ainda que a sua mãe te abandone, todavia eu não te desampararei. Então, quer dizer, ainda que é o amor da mãe, que é transcendental, não tem explicação para o amor de uma mãe, venha falhar, o amor de Deus, ele vai cobrir tudo isso. Ele é superior. O verdadeiro amor frequentemente sofre com a ingratidão de quem o recebe, mas não retribui ou sequer reconhece. Ainda assim, o amor continua a se doar. Jesus abençoou multidões, mas ouviu delas crucificam. Jesus vivia com uma multidão em volta dele. Jesus vivia fazendo milagres, Jesus curou, Jesus multiplicou pães, alimentou, Jesus ministrou, Jesus ensinou. Jesus fez tudo para aquela multidão. Tudo que ele podia, enquanto ele estava ali no meio delas, ele fez por aquelas pessoas e não esperou nada em troca. E quando eles poderiam dar algo em troca por tudo que receberam de Jesus, o que a multidão fez? Gritou, crucificam. Foi quando Pôncio Pilatos perguntou a quem que o povo queria que soltasse, Jesus ou Barrabás? Aí foi a hora que disse, né, para crucificar Jesus. Ele amou os discípulos até o fim, mas foi traído por um, negado por outro e abandonado por quase todos. Apenas João permaneceu próximo à cruz na hora da crucificação. Então, já pensou se Jesus fosse esperar a retribuição ou criasse expectativa em cima das pessoas que estavam com ele? Nem os discípulos, irmãos, aqui está falando, nem os discípulos estiveram com ele em todos os momentos, até os discípulos o abandonaram. Somente João ficou até a hora da crucificação, ficou no pé da cruz. Tanto é que a palavra diz que Jesus olha, procura os discípulos e não vê, só vê João no pé da cruz. E Jesus fala, João, cuida da Maria, ela é sua mãe. E fala para Maria, Maria, cuida de João, ele é seu filho. E cadê os outros? Todos tinham desaparecido. Então, Jesus ele não criou expectativa em cima do homem. Ele simplesmente amou, ele simplesmente ensinou, ele simplesmente curou. E é assim que eu e você precisamos agir. Não podemos criar expectativa. Eu não vou fazer para fulano porque fulano nunca fez nada para mim. Você tem que fazer porque a sua essência é amor, o Espírito Santo habita em você, você é representante de Cristo aqui na Terra, você é um reconciliador. Então, você precisa fazer. Não porque alguém mereça, você precisa fazer porque você é. Porque você tem o Espírito na sua vida. Não ame esperando ser amado. Aqui, ó. Acabei de falar. A gente não pode amar esperando a retribuição, irmãos. Porque isso daí não é amor, não é verdadeiro. Você tá querendo trocar, você tá querendo barganhar, você tá querendo fazer para que alguém faça para você. E independente se vai fazer ou não, você precisa fazer a sua parte. Você precisa amar. Você precisa amar o outro como Cristo te amou. Mesmo quando você não merecia, mesmo quando você não podia ser amado, mesmo quando você não tinha nada para dar, não tinha nada. Ele simplesmente te amou. Então, eu e você, nós precisamos o quê? Amar sem esperar ser amado. Não faça algo aguardando reconhecimento humano. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus fez o que era para ser feito. Esse que tem que ser o meu entendimento e o seu. Fazer o que precisa ser feito. Eu preciso amar, então eu vou amar. Eu preciso cuidar, então eu vou cuidar. Eu preciso me doar, então eu vou me doar. Preciso andar uma milha a mais, eu vou andar uma milha a mais. Eu preciso dar outra face, eu vou dar outra face. Não é por troca, nem esperando um retorno. Mas porque eu preciso fazer. Não se doe esperando algo em troca, ou a decepção poderá te destruir. Ame, porque sua essência é amar. Olha isso.
Faça porque sua vocação é a expressão do seu ser. Doe-se porque a sua identidade te impulsiona a entregar. Cristãos são seguidores de Cristo, o maior exemplo de alguém que não esperou nada dos homens, mas cumpriu seu propósito até o fim, apesar da indiferença. Então, se nós somos seguidores de Cristo, se Cristo é o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração, a nossa maior referência, se Ele não esperou nada em troca, por que eu vou esperar? O único que poderia esperar era Ele. Ele poderia ter falado, eu não vou morrer na cruz para esse povo aí não. Eu tive com eles, eu ministrei, eu curei, eu alimentei. E agora eles estão me crucificando. Não reconhece o que eu fiz. Só se Jesus fizesse isso. Onde que nós estaríamos, irmãos? Com certeza que nós não estaríamos aqui. Então, ele não reconheceu. E nós, como seus seguidores, nós temos que fazer, que cumprir o nosso propósito, apesar de qualquer coisa. Apesar da indiferença das pessoas, apesar delas não reconhecerem. Apesar de muitas vezes elas quererem acabar com o nosso chamado, acabar com o nosso ministério, a gente só precisa fazer o quê? Continuar amando, continuar fazendo, continuar obedecendo, continuar ministrando, continuar reconciliando o pecador com Cristo. A gente não pode ter aquela ingratidão, aquele orgulho dentro da gente, achar que Jesus é meu e é seu. Não. Jesus veio e morreu pelo mundo. Ele amou o mundo. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então, ele não está escrito lá. Porque Jesus amou a pastora Simone de tal maneira que entregou Jesus. Não. Amou o mundo. Todos estão incluídos. Até os ingratos. Até aquelas pessoas que viram as costas para Jesus quando eu e você fala do amor dele. Até aquelas, irmãos, que fazem coisas piores ainda. Escolhem outros deuses. Foi por esse também que Jesus morreu. E a oportunidade tem que ser apresentada para ele. Porque não sou eu que faço, não é você que faz. É o Espírito Santo que convence. Então, por isso que nós temos que fazer. Então, quando eu quero ser reconhecido, eu quero receber, eu acho que sou eu que estou fazendo. E não sou eu que estou fazendo, não é você que está fazendo. Quem está fazendo é o Espírito Santo através da nossa vida. Nós somos apenas um vaso, nós somos apenas um canal. Na mão do Senhor para que Ele possa fazer a obra. Então, quando eu sei que não sou eu que estou fazendo, é o Espírito Santo, eu não vou esperar nada em troca. Você não vai esperar nada em troca e nós vamos continuar fazendo. O nosso objetivo não deve ser o aplauso das pessoas, mas a obediência e a fidelidade a Deus. Então, quando eu não crio expectativas no homem, eu sei que é o Espírito Santo agindo através da minha vida que vai alcançar, que vai trabalhar, que vai libertar, que vai curar, que vai trazer de volta ao convívio, que vai ligar o homem novamente a Deus. Então, quando eu sei disso, irmãos, eu não vou ficar esperando um reconhecimento. Eu não vou ficar esperando aplauso. Eu não vou ficar esperando nada em troca. Eu apenas vou obedecer. Eu estou aqui como representante de Cristo. Então, eu preciso o quê? Ser luz na vida das pessoas. Então, eu preciso fazer, independente de qualquer coisa. Então, não coloque expectativas em cima do homem. Apenas faça o que você tem que fazer. Se é para amar, ame. Se é para cuidar, cuide. Se é para fazer, faça. Sem esperar expectativa. A aplicação. O Evangelho nos chama a amar e não a agradar as pessoas. Tudo que eu acabei de falar aqui, ó. Se buscarmos agradar, inevitavelmente falharemos. Mas se amarmos de verdade, Deus será glorificado. Então, quer dizer, quando eu procuro agradar
as pessoas, provavelmente eu vou falhar. Por quê? Porque inevitavelmente eu posso falhar. Mas se eu amo de verdade, se eu amo entendendo, sabendo que é o Espírito Santo que faz, eu vou fazer o meu melhor e o nome do Senhor será glorificado. Então eu não coloco expectativa em cima do homem. Eu espero em Deus. A minha expectativa tem que ser em Deus, porque Ele sim, Ele é perfeito, Ele não vai falhar e não vai me frustrar. Pelo contrário, vamos sempre ser surpreendidos quando esperamos no Senhor, quando a nossa expectativa está em Deus. Porque a palavra diz que Ele já tem os planos dele traçados para nossas vidas. Então nós, seres humanos, nós somos muito limitados, a nossa visão é muito curta. Tanto é curta, porque eu não sei onde você está aí, eu estou aqui no meu quarto onde eu trabalho. Então, a porta está fechada, eu não consigo olhar atrás da porta. Então, a nossa visão ela é limitada a um campo. Agora, Deus não. Deus, Ele é transcendental, ele passa no nosso presente, Ele passa no nosso futuro, Ele já visitou o nosso futuro. Então, Ele já sabe, a palavra diz que os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, crie expectativa em Deus. Sabe? O que é que vai acontecer nesse mês de novembro? Estamos finalizando outubro. O que é que vai acontecer agora em novembro? Crie expectativa no Senhor. Senhor, esse mês de novembro nós demos frutos. O que vai acontecer? Depois dos frutos vem o quê? O que o Senhor tem para nós? Sabe? Crie expectativa em Deus. Não fique criando expectativa no homem. O que será que o pastor vai fazer? O que a pastora vai... Não. O que Deus já fez? O que Deus vai revelar para mim e para você? Crie expectativa em Deus. O nosso papel é obedecer, é amar as pessoas, é cumprir o propósito, o chamado que Deus tem na nossa vida aqui. E nós temos o quê? Sabemos que o mandamento do Senhor é o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o primeiro mandamento, gente. A gente tem que amar a Deus. Primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que amar. Não posso criar expectativa nem esperar retribuição desse amor. Eu tenho que amar. Porque a minha essência é amor. O Espírito Santo habita em mim. Então, eu tenho que amar porque a minha essência é amar. Sem esperar em nada em troca. E o segundo, todos nós que levantamos a nossa mão, entregamos nossa vida para Cristo, nós já ganhamos um ministério. E o nosso ministério é o de reconciliação. Nós reconciliamos o pecador a Deus. Nós temos isso, essa graça sobre a nossa vida. E isso vai vir através do quê? Através do amor, através da obediência, através do id. Então, quando eu obedeço, eu derramo amor sobre a vida do pecador e deixo o Espírito Santo trabalhar através da minha vida, aquela vida ela é alcançada e o ministério da reconciliação. Eu ministro para ela o amor de Deus e ela se reconcilia com o Senhor. Então, todos nós temos esse ministério da reconciliação. Então, por que eu não posso criar expectativa no homem? Porque eu posso falar assim, mas ele não vai aceitar. Mas ele não gosta de mim. Mas ele não vai me ouvir. Não crie expectativa no homem. Crie expectativa no Deus que te chamou, te ungiu e te separou para fazer uma grande obra aqui. E tudo isso começa o quê? Através do amor. Através da nossa expectativa em Deus. Através de saber que você é uma parte fundamental nesse propósito aqui na Terra. Então, tome posse dessas palavras, não coloque as suas expectativas no homem, pelo contrário, eleve todas as suas expectativas para o Senhor. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia para você.